Bom dia, turma. Hoje nós vamos estudar volume, tá? Que nada mais é do que a quantidade de espaço ocupado por um corpo, ou seja, tudo que cabe dentro de um determinado espaço, tá ok? A gente vai estudar só o volume dos prismas e do cilindro por enquanto, tá bom? A partir da página 179, ele mostra pra gente o volume do prisma e do cilindro. Ele é dado pelo produto entre a medida da área da base e da altura, né? Assim como a gente estuda a área normal, que a gente faz base vezes altura, o volume também é assim. Porém, a nossa base no prisma, cada prisma vai ter uma base diferente. Então, tem prisma de base quadrangular, tem prisma de base hexagonal, tem prisma de base octagonal. Então, cada prisma tem uma base. Por isso que a fórmula é área da base vezes altura. Então, dependendo da base do seu prisma, vai modificar a sua fórmula para o volume, tá bom? Aí no exemplo, ele deu um prisma com base hexagonal, tá bom? Quando a base é hexagonal, a gente sabe, no exemplo, ele deu que a área da base é 12. Então, o exercício ele vai te proporcionar uma das três medidas. Ou ele vai te dar a altura e a área da base, ou ele pode te dar o volume e a área da base para você achar a altura, ou ele pode te dar o volume e a altura para você achar a área da base. Aí, no caso do exemplo, ele te deu a área da base e a altura. Então, consequentemente, você vai achar o volume. A área da base, ele diz que é 12 e a altura, conforme o desenho, está escrito que é 4. Então, você vai fazer essa multiplicação, porque o volume é o produto. Produto quer dizer multiplicação. Então, vou multiplicar 12, que é a área da base dada, e vezes 4, que é a altura dada. Então, vai ser 48 volume. Quando a gente está falando em volume, a gente tem que colocar a unidade de medida elevada ao cubo. Por quê? Porque quando a gente trabalha com volume, a gente trabalha com altura, comprimento e profundidade. Então, quer dizer que são 3 dimensões. Por isso, é elevado ao cubo. Quando a gente trabalha com área, é elevado ao quadrado, tá ok? Agora, o volume do cilindro. No cilindro, né, a partir da página 180, a gente vai verificar que a área da base do cilindro é uma área que é de um círculo, né? Porque a base do cilindro ela é redonda, ela nunca vai mudar. A base dela sempre vai ser um círculo. Então, a área da base vai ser o comprimento do círculo, né? A área do círculo, vezes a altura. Então, a fórmula do cilindro, do volume do cilindro é diferente. Eu vou precisar do π, geralmente o dV te dá valendo 3,14 ou 3 ou 3,1. O raio, o dV também vai te dar. Se o dV não te dá o raio, ele vai te dar o diâmetro, tá bom? E aí, para você achar o raio, é só você dividir o diâmetro por 2. E a altura, tá bom? A altura é referente ao cilindro mesmo. Então, vai ser o seguinte. A fórmula do volume do cilindro é πr ao quadrado, tá? Que é a área do círculo, vezes a altura, que é r, tá bom? Então, vamos recapitular. A área do prisma, o volume do prisma é a área da base vezes a altura. E o do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura, tá ok? Então, vamos supor que um exercício me dê um cilindro com a área de base de raio 9. Então, onde tiver o R,
eu vou colocar o 9, que é o raio. Então, a nossa fórmula vai ficar igual do exemplo aí, da letra A. V é igual a πr² vezes h. Esse cilindro, ele tem o raio 9 e tem a altura 1. É um cilindro bem baixinho, mas não deixa de ser um cilindro. No π, eu coloco 3,14. No lugar do raio, eu coloco 9 e a altura é 1. Então, eu vou ter que multiplicar tudo isso. Vai ser 3,14 vezes 81 vezes 1, que dá 254,34 centímetros. Só que como a gente está trabalhando com volume, o centímetro é elevado ao cubo, que é a 3, tá bom? Aí no segundo exemplo da letra B, ele tá assim, volume igual a πr² vezes h. Só que aí no caso, o nosso raio tem o mesmo valor, que é 9, e a altura mudou, a altura é 3. Então, no lugar da altura, eu coloco 3 agora, tá? Mas não muda o resto. Então, vai ser, no lugar do π eu coloco 3,14, no lugar do raio ao quadrado eu coloco 9 ao quadrado, que é o valor do raio. E no lugar da altura, ao invés de 1, que foi do exemplo A, eu coloco 3, que é do exemplo B. Na hora que eu multiplicar isso, vai dar 3,14 vezes 9 ao quadrado, que é 81. Então, vai ser 3,14 vezes 81 vezes 3, que é a altura. Eu vou multiplicar tudo isso, vai dar 763,02. Como a unidade de medida é centímetro, eu repito o centímetro e coloco o expoente 3, tá? Se fosse metros, eu ia repetir o metro e colocar o expoente 3. Então, a unidade de medida, o que muda é só o expoente. Quando a gente trabalha de volume, o expoente é 3, tá ok, galera? A partir de agora, a gente vai ver apenas atividades, tá? A gente vai fechar o capítulo. Esse é o último assunto. Espero que vocês tenham entendido bem. Caso surja alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá? Que eu vou estar tirando dúvida de vocês, não apenas em relação a essas atividades, mas também as atividades anteriores que vocês estão colocando em dia, tá bom? Tenham um ótimo dia, boa aula para vocês, fiquem atentos ao mural. Tchau, tchau.